Olha só, o poder tem a força, cita, suscita, faz trabalhar, e é uma força que é suscitada, que é excitada, que produz um efeito último. Vê se estaria bem. Vê, Eduardo, está claro? Vê aí se está bem. Olha só, incitar, suscitar, isso seriam funções que se exercem sobre uma matéria nua, não sobre formas. Não é sobre forma. Vai ter sempre nua. Vê se estaria claro. Mas se essas, olha só, se as nossas sociedades podem ser definidas por esses dois diagramas, panoptismo e gerir a vida, não é isso? Gerir as populações, gerir a vida no meio das populações, que eu chamei de anatomopolítica e biopolítica, não foi isso que eu falei? Nós poderíamos dizer que as nossas sociedades, as relações de poder que constituem a nossa sociedade, elas visam produzir indivíduos e populações. Viu, Rogério? O poder, olha só, o poder nas sociedades modernas, ele está sempre às voltas com os indivíduos e as populações. Vê se está claro. Por exemplo, olha só. O poder, vamos dizer, o poder de um príncipe. O poder de um príncipe. Poder De um príncipe. Um príncipe feudal. Um soberano feudal. O soberano feudal, ele tem um condado, um principado, um ducado, não é isso? A família do Eduardo, o tataravô dele lá, o Lichnowsky do século XV, ele tinha lá um condado. E ele exerce o seu poder sobre esse condado, a sua soberania sobre esse condado. E sobre os habitantes, sobre as almas. Na literatura russa nós encontramos essa expressão. O poder de um homem era medido pelo número de almas que ele tinha. Que a Rússia, até o século passado, ela vivia dentro desse diagrama feudal. Então, o poder de um homem era medido pelo número de almas que ele tinha, não pelas riquezas que ele tinha. Não era a conta bancária que dava aí o valor, o status desse homem, mas era o número de almas. Então, esse soberano, ele tem o domínio sobre um território e os habitantes que estão sobre esse território. E ele faz o quê? Ele produz taxações, impostos, tributos, impõe tributos a essa população. Essa população tem que pagar tributos. Lá vem, nos filmes a gente vê muito isso, lá vem o decreto, não é isso? Decreto do conde, decreto do príncipe, de um soberano feudal. Nas sociedades modernas, o poder não tem nada a ver com isso. O exercício do poder não passa por esse modelo. A questão das sociedades modernas é governar populações, gerir a vida, cuidar de populações, se encarregar de populações de doentes, populações de crianças, populações de trabalhadores. Vê, Rogério, estaria bem. Vamos dizer que o poder não é mais, ele não pode mais, nós não podemos dar conta do poder com o modelo da soberania. O modelo da soberania não dá conta. Vê se estaria claro. Mas se nós pensarmos em termos de governamentabilidade, nós atingimos a nossa atualidade. Olha só, governamentabilidade, governar, gerir populações, não é isso? Gerir e controlar populações, ou seja, o poder no mundo moderno, ele tem essa função. Agora, governar
é uma função pura. Por que governar é uma função pura? Porque governar, olha só, governar, gerir a vida de uma população, dentro de uma população, isso pode ser aplicado a várias populações. Diferentes, com várias funções específicas diferentes. Governa-se uma família, governa-se uma família, quer dizer, uma casa, tá bem? Governa-se uma casa, governa-se um estado e governa-se até a si próprio. Vê se seria claro. A partir do século XVI começam a emergir uma série de literaturas que tem como tema o governo. Essa coisa incrível, o governo. Começa a aparecer toda uma literatura política que tem como modelo a prática do governo. Vê se estaria bem. Inclusive, esses escritores que produzem essa literatura política com esse modelo do governo são ferrenhos combatentes do Príncipe de Maquiavel, que está todo inspirado no modelo do soberano medieval. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Vê, Rogério, seria claro. Por quê? É outro modelo, é outro diagrama, são outras relações de poder. Ou seja, o exercício do poder em termos de soberania não dá conta das relações das sociedades modernas. Vai ser o governo. O governo. Vê se estaria bem. Quando Foucault fala de favoritismo e governamentabilidade, o Foucault está falando de funções puras, diagramas. Vê se estaria claro. Então, governabilidade e favoritismo são diagramas diferentes. São diagramas diferentes. Ainda que eles se entrecruzem, fazem parte da mesma sociedade. Vamos dizer que as sociedades modernas, elas estão constituídas por esses dois diagramas. O que define as nossas sociedades não são as instituições específicas que elas têm, são esses diagramas. Vê se estaria claro. Vê se está bem. Esse favoritismo tem formador do indivíduo. Incitador, formador de subjetividade, de desejo. Você vê que as voltas com essas com esses dois objetos que o poder está às voltas na sociedade moderna: o indivíduo e as populações. Os grupos. Todos esses grupos que é preciso controlar, governar e vigiar. Aí vai ter a disciplina. Os disciplinas, esses dispositivos, eles fazem parte desse diagrama. Está vendo? Ó? Está bem assim, né? É difícil falar dessas coisas, né? Difícil pra caramba. Veja bem. Eu falei da confissão. Não foi isso a confissão do século XIII? A constituição de um saber sobre o sexo a partir do século XIX, um saber científico sobre o século. O século XIX inaugura essa era da ciência sexual. E o que é curioso aí é que nenhuma sociedade
até o século XIX, tinha constituído uma ciência sexual, tinha tornado o sexo objeto de saber. Não objeto de saber, mas objeto de ciência, vamos dizer, de um saber que tem a forma científica. Tá bem? Vamos dizer, o sexo passou a ser aquilo que tornou-se objeto de uma vontade de saber, que é a vontade de saber própria das nossas sociedades, essa vontade de saber que tem a forma científica. Mas veja bem, eu falei que nós poderíamos pensar que no século XIX nós estamos no limiar de uma nova racionalidade, que teria aparecido, surgido um desnivelamento aí, e tudo aquilo que foi um obstáculo, um impedimento até então, foi ultrapassado e nós podemos, finalmente, atingir a verdade do sexo. Está bem assim? Vamos dizer que, finalmente, o sujeito do conhecimento livrou-se dos entraves. A racionalidade, depois de um longo trabalho sobre si própria, finalmente conseguiu tornar o sexo objeto de ciência, objeto de uma prática discursiva que tem o estatuto de verdadeira. Mas eu disse que não era nada disso, que não é por aí que nós deveríamos entender a questão. E sim que no momento em que no século XIII inventa-se a técnica da confissão, está sendo fundado aí um jogo da verdade com o sexo, que ainda é o nosso, do qual ainda nós não nos livramos. Olha só, um jogo entre a verdade e o sexo. Está bem assim? E uma técnica que é a da confissão, que tornou-se a matriz de todo o saber que nós temos sobre o sexo. Então, presta atenção, se nós temos um saber sobre o sexo, eu estou dizendo que a matriz desse saber está nessa técnica que surge com a igreja, que é a confissão, que depois, a partir do século XVI, começa a escapar do domínio exclusivo da igreja, com os movimentos de reforma, de contra-reforma. Isso se dissemina, vamos dizer, se laiciza, se populariza e invade vários domínios, vários locais da sociedade. Mas o que é surpreendente é como essa forma, ou como esse ritual da penitência pôde tornar-se científico. Olha só como a ciência pôde, estão entendendo? Estou dizendo, capturar isso e dar a ele uma forma científica. É um movimento recíproco. Porque essa técnica foi tornada científica, não é isso? E a forma científica ganhou essa forma. Um movimento recíproco aqui, de dupla captura. Está bem, Rogério? Está bem? Porque você vê, nós temos uma forma de conhecimento, vamos dizer que é a forma de conhecimento científica. E temos, de um lado, uma forma de produzir saber, que é a confissão, que era religiosa, que não tinha forma científica, mas que a partir do século XIX, ela se encontra com a forma científica e vai surgir um novo procedimento, que é produzir verdade científica através dessa técnica, que é a confissão. Olha só, nós somos, a partir do século XIII, nós somos incitados, nós somos o tempo todo requisitados a confessar. Vamos dizer o seguinte, nós tínhamos vários procedimentos de produzir a verdade. A prova, a velha prova germânica,
medieval, em que a verdade era produzida através de jogos, de confrontos, não é isso? De provas mesmo, o nome melhor é esse, são as provas. Nós tínhamos, depois surge o inquérito, tá bem, Rogério? Temos a observação e a demonstração científica, e agora nós temos que juntar a elas essa técnica, que é a da confissão. Vê se estaria bem. Confissão que, quando não é espontânea, quando não vem do interior do próprio indivíduo, inclusive deve ser extorquida, nem que seja pela força. Inclusive há aqui um irmão gêmeo da confissão que o acompanha ao longo da sua história, a tortura. A tortura. Por quê? Nem que seja por tortura, deve se confessar. E quem confessa? Os criminosos, as crianças, os amantes. Tá bem? Olha só, nós somos uma sociedade que é o tempo todo estimulada, excitada a confessar, até quando estamos sozinhos. Mas mesmo quando o indivíduo está sozinho, a confissão implica a presença, mesmo de virtual, de um confessor, de alguém que escuta, de alguém que fala e de alguém que escuta e julga, perdoa, aconselha, orienta. Vê, Rogério? E essa técnica é exatamente ela que vai permitir que nós produzamos aquilo que produzimos, uma ciência sexual. Vê se está bem. Sem essa técnica da confissão, sem essa prática da confissão, nós não poderíamos ter constituído essa ciência sexual como nós constituímos. Porque a confissão gera o quê? Os arquivos. Olha só, confessem, e uma inscrição incessante começa a se fazer sobre o ato sexual, as obsessões, os desejos, os sonhos. Confesse os seus atos, os seus pensamentos, confesse o que você esqueceu. Faça um exame interior. Olha que coisa incrível. Faça um exame interior dos seus atos, dos seus pensamentos e confesse tudo. O que o Foucault acha surpreendente é que nós tenhamos nos ligado, nós tenhamos sempre destacado a nossa sociedade como sendo a do interdito do dizer, como se as nossas sociedades fossem aquelas que proibissem de dizer, e ele diz, parece que nós nos esquecemos que nós somos uma sociedade da confissão, que nós confessamos o tempo todo. Até na literatura, isso se revela. Porque em determinado momento, a literatura que era dominada, olha só que coisa incrível, pelas narrativas heróicas, maravilhosas, das provas. Olha só que coisa incrível, das provas dos heróis e dos santos. Era esse o tema, a matéria da literatura. E a literatura começa a ser invadida por uma forma de construção. Surge o diário íntimo. Tá claro, Rogério? Vê se estaria bem. Incrível, né? Porque a confissão começa a ser aquilo que atravessa todo o campo social. Vê, Rogério, também. Vê se vocês querem perguntar aqui. Vê lá. Tem muita semelhança. Foi, porque você vê que essas, como eu falei, elas vão funcionando juntas. Claro que tem.
a Inquisição se utilizou da prática da confissão. Olha, parece que quem introduziu a tortura, quem aliou a tortura à confissão, foi exatamente a Inquisição. Foi a Inquisição. Por quê? A questão é confessar, nem que seja por extorsão. Ora, se o discurso, se a prática discursiva científica sobre o sexo está centrada, fundada nessa relação de poder que é a confissão, significa que a ciência começará a extorquir confissões sobre o sexo. O que nós vemos a partir do século XIX não é nada de novo. É uma extorsão que desde o século XIII está presente nas sociedades ocidentais. O surpreendente é que essa extorsão, a partir do século XIX, torna-se científica. Não sei se está vendo. Ela exatamente, a grande questão do Foucault é exatamente essa. É entender como ela pôde ganhar, quais foram os procedimentos necessários para dar a ela a forma científica. Não sei se está bem. Entendeu, Eduardo? Para a confissão. Para a confissão. Olha só, sem essa técnica, não poderia ter surgido, entre outras coisas, a psicanálise. Não estou dizendo que a psicanálise, olha só, não foi a psicanálise que inventou a confissão. Não se trata, a confissão, ela é alguma coisa muito mais antiga. Muito mais antiga. Não sei se está bem, mas a psicanálise é inseparável dessa prática, a da confissão. E a relação penitente-confessor é uma relação de poder. E essa relação de poder gera saber. Não é coisa incrível. Viu, Rogério? Não sei se está bem. Vê se seria claro. Confessar é uma função pura. Vê se seria bem. Atravessa várias formas específicas, não é isso? Confessa, sabe como eu falei, a confissão entre amantes, entre médicos e doentes, crianças e alunos, e até do indivíduo, consigo mesmo. A confissão. É um diagrama. Exatamente. Se nós dissermos que a sociedade moderna é uma sociedade que confessa, nós estamos em plena atualidade. Não sei se está bem. Verdade. Pode ter uma sociedade pode ter vários diagramas. Mas os diagramas são as relações de poder. Os diagramas não são objetos de saber, são a condição para os saberes. Exatamente, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha, quando Foucault usa condição de possibilidade, ele roubou isso de Kant. É o famoso transcendental kantiano. Kant introduziu essa noção. Parece que é uma das grandes revoluções que o pensamento conheceu, foi quando Kant introduziu essa noção, o transcendental, que é exatamente a condição de possibilidade. Kant queria saber qual era a condição de possibilidade da experiência. E Kant coloca o espaço e o tempo como sendo as duas formas transcendentais, a condição de toda a experiência. Está bem assim? Transcendental em Kant se distingue de empírico, aquilo que vem da experiência. Transcendental não é dado pela experiência. Ele é a condição, exatamente, é aquilo sem o que não haveria. Experiência, está claro?
Ora, então, transcendental e empírico se distinguem para Kant. Foucault introduz uma noção paradoxal, o transcendental histórico. Está entendendo? Porque o que é transcendental tem uma história, é empírico. Olha que coisa incrível. Mas ele é transcendental porque ele é o diagrama, ele é a condição de possibilidade, ele não é uma forma. Está entendendo? Vê se estaria claro. Quando se inventa a confissão, o que está introduzindo-se é uma relação de poder. Não é uma forma de saber. É dessa relação que nasce o Que conhecimento. nasce no conhecimento, exatamente. Mas a relação que está se fundando é uma relação de poder. Que é histórica. Exatamente, que é a história. É que é transcendental. Vê se estaria bem. É isso que é fazer uma genealogia. Fazer a genealogia é exatamente isso. Não sei se está claro. O Polveni entendeu isso muito bem. Agora já está pronto, semana que vem o texto vai estar aí. O Polveni entendeu isso muito bem. E é um historiador, isso é que é surpreendente. Ele entendeu que Foucault revolucionou a história. Olha que coisa incrível. Porque Foucault, se tem um interesse pela história, é como um genealogista. Não um interesse pela história em geral, por tudo que aconteceu, mas aquilo que ainda diz respeito à nossa atualidade. Olha só que coisa incrível. Aquilo que nós somos. Exatamente, lá no século XIII. Luiz, pode se dizer assim, um diagrama que seria relativo a toda a história, por exemplo? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que não, porque as relações de poder mudam. Elas mudam. Tá entendendo? Quando você falou de vontade de verdade, Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que apresenta essa, que nós poderíamos defini-la por uma vontade de verdade. Porque o que leva? Sim, mas a vontade de verdade na nossa sociedade tomou essa forma científica. Você vê uma vontade de verdade sobre o sexo, sobre tudo, até sobre o sexo. Não sei se está bem. Vê se estaria bem, Eduardo. Seria uma vontade de verdade desses saberes fortes. A vontade de verdade é que funda esses saberes. É ela que funda. É ela que funda. Existe Uma sociedade primitiva, você pode dizer que acha isso? olha, os diagramas de uma sociedade primitiva provavelmente serão diferentes. eles terão como função. Veja bem, olha só, eu disse que uma formação social é um extrato, não é isso? Então, de uma sociedade para uma outra, nós mudamos de extrato. Mas os extratos eu disse que são o quê? São as formas, não é isso? Não foi isso que eu disse? A luz, ou seja, o campo, aquilo que nós vemos e dizemos. Ora, aquilo que nós vemos, vamos dizer, são as coisas que caem no campo de visibilidade. E aquilo que nós dizemos são as práticas discursivas que são produzidas sobre essas coisas. Tá bem? Então nós temos, olha só, um extrato formado de coisas e palavras, discursos. Tá bem assim? Em todo o extrato nós vamos encontrar coisas e palavras. Esse tá bem, Rogério? Tá bem assim? E se os extratos mudam, é porque o que significa dizer que muda a luz, mudam os enunciados, surgem novos objetos, novos enunciados, tá bem? Mas os extratos mudam porque mudam as relações de poder. Não sei se está bem. São novas relações de poder que fundam visibilidades
indisibilidades. Vê, Eduardo, está bem? Eles fundam interpretações. Fundam literalmente práticas discursivas, fundam olhares, fundam condutas, fundam gestos. Olha que coisa incrível. Olha só, presta atenção. Não se formou todo um saber com o diagrama panóptico? Se formou, não é isso? Mas formou-se também uma sujeição. Também vê, Rogério, está claro? Formou-se um indivíduo. Formou-se sobretudo isso, um indivíduo. Vê se está claro. Olha só, a partir do século XIX surge um conhecimento, um saber sobre o indivíduo. Está bem? Rompe-se um limiar de racionalidade. Por quê? Porque até o século XIX não se podia fazer uma ciência do indivíduo. Ora, a partir do século XIX, ultrapassa-se esse limiar, surge um novo limiar de racionalidade. O indivíduo torna-se objeto de saber. Ora, mas o indivíduo torna-se objeto de saber é porque relações de poder fundaram o indivíduo, produziram o indivíduo. Porque estão entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos pensar, então o indivíduo, porque é essa ingenuidade que nós caímos. O indivíduo sempre existiu, mas a racionalidade não podia dar conta do indivíduo. Não é nada disso. O indivíduo é uma invenção muito recente. As nossas sociedades, as sociedades que o povo chama de panóptica, são exatamente sociedades que têm como prática, que se fundaram a partir do isolamento, a separação, a constituição do indivíduo. Veja bem, quando se fala de uma arquitetura panóptica, e eu disse que a arquitetura panóptica, ela resulta de um diagrama que é o panoptismo, é porque as sociedades modernas colocaram o indivíduo como aquilo que deve ser visto. Olha só, o panóptico é exatamente isso. Quando nas sociedades antigas, o que devia ser visto era sempre um espetáculo que era visto pela coletividade. Veja a arquitetura do mundo antigo, o teatro romano, o teatro grego, as corridas, a arena. Vê, Rogério, está claro? E a partir de um determinado momento começa a surgir um tipo de arquitetura. O teatro é um remanescente desse tipo de espetáculo. O teatro é uma invenção da antiguidade, desse espetáculo em que uma coletividade ia para ver. Ora, a partir do diagrama panóptico é isso que surge. O indivíduo é que vai ser visto. Ou melhor, vai se individuar. Vê se está claro. Individuar. Por isso que você tem que falar de poder saber. Porque é uma produção de saber sobre o indivíduo. Não é isso? Mas não foi o saber que constituiu o indivíduo. Os saberes não podem fazer isso. Quem constitui o indivíduo são relações de poder. Não sei se está bem. Isso aqui tem muita ressonância com alguma coisa que o Guattari e o Deleuze falam no Antiédio. Eles dizem, não pensem que quando nós fazemos uma crítica à psicanálise, nós estamos dizendo que foi a psicanálise quem inventou a família nuclear, quem inventou essa família, que é a família moderna, que a psicanálise tem uma verdadeira obsessão, ou talvez até dito de outra maneira, não poderia. A psicanálise se fundou sobre essa família. A questão do Édipo
é inseparável desse tipo de família. Mas não foi a psicanálise que inventou. Essa família não tem poderes para isso. Relações de poder. O que nós podemos dizer é o seguinte: o mesmo diagrama que originou essa família, originou exatamente o saber, que é a psicanálise. Eles têm em comum o diagrama. Não sei se está bem. Viu, Rogério, está claro? Está melhorando, não tá? Vê? Está bem, Eduardo? Porque, veja bem, eu disse que o panoptismo, ele produz sujeição, produz individuação, tá bem? Isso não é produção de saber. Não sei se está claro. Há todo um saber ou há todo um conjunto de enunciados, de práticas discursivas que tem a sua condição de possibilidade no panoptismo. Mas o panoptismo é também produtor de sujeição, de individuação. Não sei se está bem. Vê, Eduardo? Vê, Rogério? Tá? Pode-se dizer que o indivíduo é Foucault, se a gente lê o Foucault, e não precisa ser nenhuma leitura, vamos dizer, um estudo muito rigoroso, se você lê com uma certa atenção, alguma coisa provavelmente vai saltar para o leitor. É que o Foucault não é um defensor das liberdades individuais. Isso produz até um certo choque. Produz um choque em nós, vamos dizer, leitores modernos. Porque aparece, então o Foucault está do lado do fascismo, ele está do lado do Estado, mas não é nada disso. Porque o Foucault, e é muito claro, e o Foucault tem muita clareza a respeito disso, ele diz, sim, eu não estou do lado das liberdades, dos direitos do indivíduo, eu não vim para defender os direitos do indivíduo, porque a questão é outra. A questão é exatamente nos liberar do diagrama que é o nosso, ou seja, a nossa questão é que meios, que relações nós temos que colocar em ação, que exercícios de poder nós temos que fundar, que novas relações nós temos que estabelecer para nos desindividuarmos, para deixar de ser os indivíduos que o Estado, que os poderes nos constituíram. Olha que coisa incrível. Está entendendo, Rogério? Aqui nós novamente temos uma ressonância incrível da obra, do pensamento do Foucault com Deleuze e Guattari. É a mesma questão. Quando Foucault e Guattari levantam Deleuze e Guattari levantam a questão do agenciamento dos devenires, é exatamente isso. O mais difícil, aquilo que é o mais difícil para nós, homens das sociedades modernas, é produzir agenciamento, coletividade. E aí é que está a chance da nossa saúde. Olha que coisa incrível. Não sei se está bem. Vê, Eduardo, se está claro. Seria a territorialidade. Produzir novos territórios. Porque o que nós perdemos, o que nos tiraram foi isso. Foram todos os territórios. E nos deram uma terrinha interior, como eles dizem. Nos territorializaram internamente do sujeito. Isso é o produto das relações de poder. Foram relações de poder que produziram esse indivíduo que nós somos. Uma sociedade confessa, individualizada e hierarquizada. Porque sem dúvida, a gente vai pensar, então a sociedade moderna produziu indivíduos isolados e não há grupos? Claro que há grupos, claro que há, mas há uma integração é a dupla tarefa do Estado, é a dupla tarefa de uma série de poderes, de uma série de instituições que atravessa todo o nosso campo social, individuar e integrar esses indivíduos em hierarquias
estatais, em modelos de estados, em todos esses modelos que nos separam, nos impedem de escapar exatamente dessa individuação. Por isso que o Foucault diz, já nos seus escritos finais, parece que aí ele tinha atingido uma potência incrível, uma clareza sobre o seu próprio trabalho, impressionante. Ele diz: eu poderia dizer que toda a questão na minha obra não é o poder. Olha que coisa surpreendente, porque parece que o tempo todo Foucault estava falando do poder. Ele diz: não é o poder. Ele diz: o grande tema do meu pensamento, que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, foi a subjetividade. É uma história do sujeito. É exatamente. Foi a questão que eu comecei a levantar na aula passada, que as lutas da sociedade moderna se distinguem das lutas feudais e do século XIX. Lutas que tinham a sua predominância na feudalidade contra a dominação social, étnica. No século XIX, contra a exploração. Mas no século XX, a predominância é uma luta contra a sujeição. Olha que coisa incrível. As lutas, não as microlutas, também começam a espocar no século XX essas microlutas, essas lutas locais, que são lutas contra a sujeição. Luta da mulher contra a sujeição que o marido lhe impõe, dos alunos contra os pedagogos, dos doentes mentais contra os psiquiatras. Olha que coisa incrível. Luta contra esses efeitos de poder que são sujeitadores, produtores de sujeição. Não sei se está bem, Rogério. Vê se estaria claro. Isso não quer dizer que as lutas contra a dominação e contra a exploração estejam excluídas do nosso mundo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que o Foucault está dizendo é que o que predomina é esse tipo de luta. Não sei se está bem. Vê se está bem, Rogério. Está aí claro? E aqui é o que o Paul Veyne, nesse texto que a Ivana traduziu, que a gente vai trazer, vai apontar como sendo a grande questão do Foucault, quando Foucault encontra uma nova possibilidade, o eu, um trabalho sobre si próprio. Ele diz: essa é a nossa possibilidade. O que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, é exatamente um trabalho sobre nós mesmos. Olha que coisa incrível. Um trabalho que seja uma resistência, uma fuga contra esse tipo de poder que se exerce sobre nós, que é incessantemente uma tarefa de sujeição, de produzir indivíduos. A confissão faz parte dessa máquina. Pela confissão, o que se produz é individuação. Olha que coisa incrível. A questão do que o Paul Veyne não para de apontar no texto a atualidade. A força do texto de Foucault vem disso, é da atualidade. Toda a questão de Foucault é a atualidade. Olha só que coisa incrível. É o nosso processo, é aquilo. O Deleuze diz, não é que o Foucault esteja pensando aquilo que nós somos, mas aquilo que nós já deixamos de ser e aquilo que nós estamos em via de nos tornar. Aí o Deleuze aponta uma coisa incrível. Ele diz: há uma dupla questão, uma distinção a ser feita no pensamento de Foucault: a análise e o diagnóstico. A análise é exatamente todo esse estudo que diz respeito ao passado, aquilo que nós já não somos mais. E o diagnóstico é aquilo que aponta, que diagnostica o que nós estamos em via de nos tornar. E o Deleuze diz: olha, o que Foucault diagnostica é que nós já não somos mais as sociedades disciplinares, mas estamos em via de nos tornar a sociedade do controle. Do controle.
Não sei se está bem. Agora que ele criou a sociedade do controle. Do controle. Qual é a diferença? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque se ele está dizendo isso, você vê, ele está fazendo uma distinção entre diagnóstico e análise. Está entendendo? O diagnóstico é uma prática de aquilo que ainda não somos nós, mas que já está batendo, como Kafka dizia, as potências que já estão batendo a nossa porta. Os novos diagramas, as novas relações, que já são as nossas, que já estão aí, já estão à nossa porta. Não sei se está bem. Fala, Zé. Esses escritos, olha, aqui nós temos uma questão aqui apontada por ambos, tanto pelo Polveno como pelo Deleuze, que nós não podemos separar as entrevistas do Foucault do resto das suas obras. Olha que coisa incrível, porque o Deleuze diz